Olá, que bom que estamos aqui para dar continuidade à gravação do nosso canal Guia dos Perplexos, na série Decifrando a Bíblia. Quero esclarecer que, já disse antes, mas fiz 2 cursos de teologia, um na Universidade Católica de Petrópolis, Pontifícia Universidade Católica de Petrópolis, PUC, o CP, que é considerado como se fosse a PUC, é dirigida pelo bispo, são de religiosos, portanto. É uma educação de elite, humanista, diferente das outras universidades particulares, que são técnicas, tecnológicas e esquecem aquilo que é mais importante, que é o homem como foco do universo. O homem é o centro do mundo, não resta dúvida. Nesse ponto, o humanismo estava certo, mas ele depende de Deus. Fiz também um curso construído, montado pelo meu tutor no Mosteiro São Bento, na minha experiência sacerdotal de 2 anos, e foi muito variado, tive vários professores, Gustavo Cossão, e ele próprio, Dom Dilon Moura, Dom Marcos Barbosa e Estevão Bittencourt, e então não é assim de mãos vazias que eu vou lhes apresentar esse curso, né? Além dessa formação, né, eu sou formado em comunicação e expressão em língua portuguesa e língua inglesa, literatura portuguesa e brasileira, literatura inglesa e americana. Então, sou autodidática, sou curioso, também fiz um curso de História da Arte no IBA, Instituto de Belas Artes. Então, a minha vida, 40 anos foram dedicados à pesquisa e ao estudo. Assim, eu quero passar todo esse material para vocês, porque é uma grande responsabilidade aquilo a que eu me proponho agora. Já fizemos uma série sobre Jesus, nos caminhos de Jesus, mas nós viemos da Santa Ceia para o cativeiro da Babilônia. Agora estamos vindo do início do Gênesis para na sequência bíblica. Então, nós vamos usar um livro que talvez muita gente não conheça, né? Quer dizer, vocês conhecem normalmente a Bíblia. Nós temos aqui a Bíblia completa, a primeira Bíblia feita em língua portuguesa por um padre católico, né? Que é Bíblia Sagrada, Secretaria de Estado do Vaticano. Não estou encontrando aqui o título, mas é o autor. Mas é a primeira Bíblia feita por um sacerdote católico. Vamos ver de novo se eu passei aqui por cima de alguma coisa importante. Não é tão, ela não pegou, viu? Ela não pegou. E por isso é pouco conhecida. Então, o que é mais conhecido é de João Ferreira de Almeida, mas eu tenho que mostrar aqui para vocês, né, a autoria da Bíblia, que é do nosso padre católico. Então, será que está no fim? Os portugueses têm mania de colocar as informações no final. Não está. Aqui é índice onomástico. Então, oh meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora, né? Nós temos a versão protestante, muito boa. O primeiro livro sagrado é o Gênesis, primeira parte, História da Humanidade, segunda parte. Escopo principal, mas não dá o nome do autor. Que coisa absurda. Pentateuco, o autor do Pentateuco é Moisés, não quer saber o autor dessa Bíblia. Então, Matos Soares. Pronto, agora veio a memória. Padre Matos Soares. Não li em lugar nenhum, mas veio a minha memória. Então, ele vai fazer a apresentação da Bíblia completa. Oh, meu Deus, estava aqui o tempo todo. Padre Matos Soares, Bíblia Sagrada, e eu não vi. Tá? Então, terceira edição, Edições Paulinas. Não pegou. Essa Bíblia não pegou, não foi reproduzida quase nada. Eu tenho esse exemplar, eu sou um colecionador. Na verdade, a Bíblia que pegou foi essa, João Ferreira de Almeida. E
Depois foram feitas outras Bíblias, porque a Bíblia protestante faltam alguns livros, foram feitas algumas Bíblias, mas essa é muito boa. Já existe a edição revista, revisada e aumentada, é uma das Bíblias que eu consulto com muito prazer. A nossa Bíblia do Padre Matos Soares é baseada na Vulgata Clementina, na Bíblia Vulgata, que foi a primeira tradução das escrituras hebraicas e cristãs para a língua latina. Antes disso, era em grego ou em hebraico. Aqui nós temos a Tanakh, a Bíblia hebraica original. Aqui é chamada Tanakh. Então aqui nós temos a Bíblia hebraica original. Aqui está escrito Torá, Nebiim e Ketuvim. A Torá, os profetas e os escritos. Essa é a Bíblia judaica, edição respeitável, porque existem várias. Esdras fez um cânon na Babilônia. Depois de Esdras, algumas pessoas fizeram alguns ensaios, principalmente prosélitos do judaísmo. Então nós temos partes esparsas dessa Tanakh, que são fiéis a ela, e assim destoam da versão de Esdras. Finalmente, no ano 200 a.C., então foi feita uma versão em grego para o faraó Ptolomeu do Egito, e os evangelhos são todos eles em grego. Então nós temos aqui, né, o livro, a tradução dos 70, Septuaginta, está em fascículos. Enarquea ponoien oteoston oirano kai ten gen. No princípio Deus criou o céu e a terra. Está aqui em grego, é a versão dos 70, Septuaginta. Então nós temos em capítulos e temos vasto material, mas nós herdamos uma coisa que muita gente desconhece, né? Eu, quando era menino, né, li muitas vezes a História Sagrada. Né? Nós tínhamos uma coisa chamada História Sagrada, que era um resumo para crianças da Bíblia, a nossa história divina, pegava a Bíblia toda. Isto aqui terminou se transformando com o tempo. A História Sagrada terminou se transformando com o tempo. Aqui nós temos duas edições do Evangelho, somente o Evangelho, ali é todo. Então nós temos dois evangelhos aqui, mas como romances, escritos em forma de romance. Olha, esse é um e esse é outro. Um foi feito pelo cardeal Arcoverde, aqui no Rio de Janeiro, e outro por outro autor. É ilustrada, é extremamente útil, e uma delas tem o tempo, a cronologia aqui, onde a gente vai acompanhando os fatos, em que dia, em que mês, em que ano, segundo o calendário judaico. Muito importante. Todas as duas são muito semelhantes, e a Bíblia, os evangelhos somente, quer dizer, os evangelhos apresentados em forma de um romance. Seria melhor dizer assim, a vida de Jesus. Aqui as gravuras são menos claras, mas de qualquer maneira nós temos aqui dois livros importantes, porque detalham, e eles têm comentários. Eles têm comentários, olha, aqui no rodapé tem comentários, tá vendo, ó? Do princípio dos demônios. Do príncipe dos demônios. Jesus é acusado por expulsar Satanás pelos príncipes do demônio. Procuram apanhá-lo em faltas para o condenar. Então, aqui, essas notas de rodapé são consideradas a sagrada tradição. São explicações que nós vamos usar. Então, eu nada farei de meu, nada colocarei de meu, apenas eu compilarei esses trabalhos valiosos, preciosos, né? Nós temos ainda uma outra preciosidade que foi herdada do meu avô, né? Aqui é diferente. Nós vamos usar essa sinopse evangélica,
Sinopse quer dizer os 4 evangelhos colocados lado a lado. O que tem nos 4 está aqui. Então, se uma passagem está nos 4 evangelhos, então aqui nós temos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá vendo? Nas 2 páginas aparecem os 4. É bom para comparar. O estudo comparativo é essa que eu vou usar, porque a outra que eu tenho foi me dada de presente pelo meu avô, foi editada em Portugal. É também uma sinopse evangélica, mas é uma preciosidade. Aqui está os 4 apóstolos, representados pelos 4 animais da esfinge. Está vendo? João, a águia, Mateus, o touro, Marcos, Mateus, o anjo, Marcos, o leão e Lucas, o touro. Então isso é uma preciosidade. Vejam, na capa trazia os 4 evangelhos, sinopse dos 4 evangelhos. Secretariado Nacional do Apostolado da Oração, Braga, Portugal. Então isso é uma preciosidade que eu guardo com muito carinho. É o mesmo que aquela ali, viu? É a mesma coisa. É uma edição em que cada passagem da Bíblia está, quando tem uma sinopse, é uma comparação. Então aqui nós vamos começar pela genealogia de Jesus. Vocês vão dizer, mas genealogia é um negócio chato. Não, não é chato não, é importante. E vamos começar por aqui. Essa do Frederico Dattler é nova, utilizei no Mosteiro de São Bento como livro de estudos, mas vou me apoiar em fontes também extra-bíblicas. Aqui nós temos Vittorio Messori, um jornalista italiano que se converteu, ele era ateu comunista, hipóteses sobre Jesus, muitas informações interessantes que nós vamos tirar dele. Aqui nós temos do cardeal Romano Guardini, Der Herr, escrito em alemão no original, o Senhor. Também fala sobre a tradição apostólica, né? Aqui nós temos a carta aos Hebreus, que eu gosto muito porque esclarece demais as escrituras, e o léxico bíblico litúrgico de Frederico Dattler, que apresenta o significado de cada palavra. Finalmente, nós temos um estudo aqui feito por 3 judeus célebres, mostrando como é que do judaísmo saiu o sionismo. Nós sabemos que é o Safado do Esdras, e aqui está dito, né? Ele faz a Mishnah. Da Mishnah amplia-se e se faz o Talmud, que é um livro perverso. E aqui nós temos a história dos judeus, que nós vamos seguir, que é a versão deles, a versão do macaco. Então, não satisfeito com esse material, nós temos aqui o Novo Testamento segundo a versão de Jerusalém, que foi feito por vários pastores evangélicos, várias ordens de frades franciscanos, e até sob a supervisão dos judeus mais messiânicos, né? Então, essa é a literatura que nós vamos usar. Temos aqui um belíssimo trabalho do professor Júlio Surri, professor de religiões comparadas e mitologias comparadas, a religião de Israel. Teriachev, esse aqui já está muito gasto, mas tem informações preciosíssimas, né? E os 2, Rafael Patai e Roberto Graves, os mitos hebreus. Aqui é tirado da Bíblia, aqui é tirado da técnico, esse livro é técnico, é uma exploração da Bíblia e das mitologias que têm alguma coisa a ver com ela, e ele vai mostrar a dívida que os escritores bíblicos têm para com a teologia mesopotâmica. A mesma coisa vai fazer Mircea Eliade no seu livro Conhecimento Sagrado de Todas as Eras. Eu tenho o livro, mas tirei aqui a xerox para não pegar. Foi ele quem fundou a cadeira de religiões comparadas e mitologias comparadas, que eu estudo afanosamente. Então, todo esse material será colocado à disposição de vocês. Vou usar preferivelmente a minha Bíblia velha, quando eu quiser fazer alguma, aquela está completa, quando eu quiser fazer alguma
relação com a sinopse, mas a sinopse será a base. E aqui, para tirar as dúvidas. Então aqui nós temos o Novo Testamento, segundo as Testemunhas de Jeová, em interlinear. A tradução interlinear das Escrituras gregas. Então aqui está o Evangelho tal como foi escrito em grego, mas interlinear em inglês. Como eu tenho em hebraico, inglês, aqui eu tenho em hebraico e inglês apenas a Torá. Aqui eu tenho em grego e inglês apenas o Novo Testamento. A sociedade dos judeus messiânicos imprimiu esta maravilha, que é o Novo Testamento hebraico e português. Olha só, judeus messiânicos. Aqui está escrito: a Sociedade para a Distribuição das Sagradas Escrituras aos Judeus. Aqui está o endereço. É editado na Inglaterra, na Universidade de Cambridge. Então isso é um trabalho feito em Cambridge. É o que? É o Novo Testamento hebraico-português, para tirar as dúvidas. O Novo Testamento foi escrito em grego, exceto o livro de Mateus. Então, mas é bom saber como seria se tivesse sido escrito em aramaico ou em hebraico. E toda essa literatura, aqui nós temos o que foi usado no seminário, o Novo Testamento em latim e português. Não, latim e grego. Latim e grego. Aqui eu uso muito pouco, porque é latim de um lado, grego de outro, então não é muito fácil. Mas, às vezes, a gente consulta porque temos que tirar as dúvidas. E as dúvidas só se tiram através dos originais. Portanto, está aí. Como é que começa a Bíblia Sagrada? Se você abrir, não em Gênesis 1. Gênesis 1 não tem genealogias. Mas se você abrir em Gênesis 2, você vai encontrar a genealogia. Destino do homem, Gênesis 1 é o poema da criação, belíssimo, feito na Babilônia antes de Esdras, por volta do ano 500. Por isso o safado do Esdras não pôde alterar, porque o autor ou os autores e os seus discípulos ainda estavam vivos. Aqui não tem a mãozinha dele, ele não alterou. No Gênesis 2 ele já alterou, porque foi feito, foi sequestrado por Davi nas suas guerras dos povos ugaríticos, cananeus e das margens do Mediterrâneo e levado para o palácio dele. Posteriormente, então, o seu filho Salomão mandou 2 escribas fazerem a compilação desses livros, e aqui nós temos, no capítulo 5, livro da genealogia de Adão. Está no capítulo 5, livro da genealogia de Adão. Então o Antigo Testamento começa com a genealogia. Depois nós temos uma nova versão, uma atualização dessas genealogias, feita por Esdras, portanto não é confiável. Aqui nós temos o primeiro e segundo livro das Crônicas. O autor é o safado do Esdras. Aqui já mostramos a vocês que ele se coloca como descendente de Sadoc, para ter direito ao sumo sacerdócio. Aqui ele coloca tudo misturado para dissolver a linhagem real de Davi e colocar no trono quem ele quiser. Então também a linhagem de Melquisedeque. Onias III morre, acaba-se a consanguineidade do cargo de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, portanto dos judeus, e ele faz o que quer aqui no livro das Crônicas. Os filhos de Davi e Davi foram entronizados. Aqui está, no Salmo 2 e no Salmo 10, já expliquei para vocês em outro vídeo, o Salmo 2 é entronização de Adonisadeque como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e dos judeus. Davi vai ao palácio
de Melquisedeque, convidado por ele, e lá recebe como oferta um pedaço de terra onde ele vai construir, ele está no livro de Samuel, o palácio dele por Irã de Tiro, rei de Tiro, com material, e vai construir, Salomão vai construir o templo. Então aqui o Salmo 2 é a entronização de Adonisadeque, que sai de Jerusalém, que fica em Jerusalém, mas como sumo sacerdote de ambas as ordens. A ordem de Melquisedeque, da qual descendem os essênios, e da ordem de Arão, que é o mosaísmo. A ideia deles era fundir as duas ordens numa só. Então, e temos o Salmo 110, que é a aceitação de Davi como membro da ordem de Melquisedeque, ele e os seus dois filhos, e os seus filhos. Aqui no livro das Crônicas, o safado do Esdras já não coloca que os filhos de Davi eram sacerdotes. No livro de Samuel diz, os filhos de Davi eram sacerdotes, na mesma passagem que se encerra o reino de Davi. No livro de Esdras ele diz, os filhos de Davi eram os principais, claro, príncipes principais. Então ele quer desconstruir a ordem de Melquisedeque e a ordem de Davi. Por isso é muito importante começarmos pelas genealogias. Então a Bíblia, a sinopse evangélica começa com a genealogia, e essa genealogia é muito importante. Como são duas genealogias, né? E aí a dificuldade de vocês é pegar a Bíblia de vocês e ver essas duas genealogias. Vocês vão ver que uma começa de José e vai até Adão. Adão, filho de Deus. Começa com José, que era filho de Eli. Aqui dá José como filho de Eli. Em Lucas, na outra genealogia, começa com Abraão e depois termina com José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus. Então, elas não coincidem. Elas coincidem em alguns pontos. Por exemplo, a de Mateus, ela tem uma visão universalista. Inclui mulheres, 3 mulheres, que Tamar e a prostituta, que é Raabe, e Ruth, que é a moabita, portanto cananeia. Então inclui 3 mulheres, e olha só, Ruth é cananeia, não é descendente de Abraão. Aqui ele quer enfatizar a universalidade da salvação. Ele diz, Salmão de Booz com Raabe gerou Obed. Então, foi pai de Obed, com Raabe. Então, Salmão de Booz com Raabe gerou Obed. E mais em cima ele diz, Judá, que era sogro de Tamar, passou a perna nela, morreu o marido dela, e ele devia dar um outro filho para gerar filhos para o morto, que seriam considerados filhos dele. E Judá não se incomodou. Ela, mais esperta do que ele, terminou engravidando dele, se fingindo de prostituta. E a outra, a terceira, não fala o nome. Davi foi pai de Salomão, com a que foi esposa de Urias, Betsabá, mas ele não acha digno colocar o nome dela aqui, porque foi um adultério. Então, nós temos 2 genealogias. E aí as Testemunhas de Jeová e a Igreja Católica já sabe que o importante é, quando chegamos em Davi, primeiro, o que eu já disse, considerar que já a genealogia de Mateus tem um caráter universalista, inclui mulheres e inclui também pessoas que não são da linhagem de Abraão, como Ruth, a moabita. A genealogia de Lucas já não faz isso, é mais virada, mais voltada para a ideologia de que a raça de Abraão, os descendentes de Abraão, é que vão herdar a terra. Mas o principal vai ser aqui em Davi. Na genealogia de Mateus diz, Davi foi pai de Salomão, que foi filho de Jessé. Então, a genealogia de Mateus
é de um descendente de Davi por Salomão. Mas Davi tinha 8 mulheres. E na genealogia de Lucas, aqui quando nós encontramos Davi, né? Jessé foi pai de Davi, Davi foi pai de Natã, que era mais velho do que Salomão e, portanto, herdeiro legítimo do trono. Aqui Davi fez uma M, porque prometeu a Betsabá que um dos filhos dela reinaria, e Natã era o herdeiro legítimo, mas ele botou no trono Salomão. Então nós temos o seguinte, a divisão acontece aqui, com Davi. Davi tem vários filhos de várias mulheres, mas de Betsabá, que era a preferida dele, ele tem 2. 2, eu digo, especiais. Quer dizer, Natã, que era mais velho do que Salomão, que era o herdeiro legítimo, pois era mais velho, e Salomão, que era mais novo. Mas, a pedido de Betsabá, ele bota Salomão. Então, um descendente de uma genealogia é da linha de Salomão. E o descendente da outra genealogia é descendente de Natã. Ambos filhos de Davi. Portanto, as duas linhas genealógicas vão dar um descendente de Davi, que no final diz que é José. Mas não é assim, porque os antigos usavam 2 nomes. E então, na genealogia por Salomão, nós dizemos que José era filho de Eli. Na verdade, Eli é São Joaquim, esposo de Santana. É o nome que ele usava como essênio. Era muito comum. Por exemplo, Flávio Joséfo fala da família dos Macabeus que libertou Israel do domínio sírio e depois recebeu do rei Seleuco a púrpura sacerdotal na pessoa de Jonatas. E ele coloca o livro dos Macabeus, mas acontece que o nome da família era Asmoneu. Então, Matatias Asmoneu é pai de Judas, que tem um braço forte e a espada dele bate como uma martelada, o que é Macabeu em hebraico. E depois, o nome Macabeu vai terminar, que era um apelido de Judas, o mais velho, vai terminar sendo o nome de família, de modo que na Bíblia aparece o livro dos Macabeus e não dos Asmoneus. Então vejam como é fácil a gente entender isso. Nós sabemos também que Abrão muda o nome para Abraão, né? Nós sabemos que Jesus muda o nome de Simão Bar-Jonas para Quefas, né? Muda o nome dos filhos de Zebedeu, né? Então, para filhos do trovão. E aí, essa mudança de nomes, ou uso de 2 nomes era muito comum no Antigo Testamento todo e no Novo Testamento. Então, aqui nós temos a questão, começa, vou explicar. Jessé foi pai do rei Davi. Rei Davi foi pai de Salomão com a esposa de Urias. Com essa mesma mulher, ele foi pai de Natã. Natã era o herdeiro legítimo, presuntivo, e Salomão foi o herdeiro legal. Davi entronizou Salomão. Aí nós temos uma genealogia descendente de Salomão, que vai dar em José, e temos uma genealogia descendente de Natã, que vai dar também em José. Mas nós sabemos que aqui é a lei do levirato. A mulher não tinha importância, por isso a genealogia de Mateus é especial, porque ele coloca 3 mulheres. Aqui a genealogia de Salomão, Matã foi pai de Jacó e Jacó foi pai de José. Essa é a genealogia de José, que é descendente de Salomão. E essa outra é a genealogia de Maria, que quando chega aqui no final diz que José era filho de Eli, que era filho de Matat. Então, e Jesus era filho de José. Aqui, na verdade, Eli era um nome que São Joaquim usava nas cidades, mas entre os essênios, né, ele, Santa Ana, São Zacarias, Santa Isabel, eram todos eles essênios. Entre os essênios, segundo a Sagrada Tradição, São Joaquim usava o nome de Joaquim, Jeoaquim, no hebraico. E nas cidades ele usava o nome de Eli. Então Eli aqui é Joaquim, que é esposo de Ana,
E com Ana ele concebe Maria, que é esposa de José. Mas aqui não se dá o nome Maria, dá o nome de José. Então, as duas genealogias são importantes porque as duas todas têm Zorobabel, que é o rei descendente de Davi até a Babilônia. O canalha do Esdras não teve condições de alterar até Zorobabel, mas depois de Zorobabel ele dá Salatiel, que foi depois, né? Jeconias foi pai de Salatiel, Salatiel foi pai de Zorobabel, Zorobabel foi pai de Abiúde. Aí, se nós vamos ao livro das crônicas, não achamos Abiúde como filho de Zorobabel. Na outra genealogia, nós temos também Zorobabel. Nós temos aqui, onde é que está aqui? Vamos ver. Elmadã, Zorobabel. Zorobabel foi filho de Salatiel e foi pai de Rezá. Também não encontramos no livro das crônicas Rezá. Então, em Zorobabel, depois do cativeiro da Babilônia, quando se retorna para Jerusalém, então Esdras faz o seu novo livro das genealogias, e aí, sabendo que Zorobabel teve uma dificuldade de provar a sua descendência de Davi, ele aí confunde tudo. Mas como João Batista era essênio, os essênios e os assideus tinham cópias das antigas escrituras, então através dos essênios, os apóstolos, através de João Batista e dos essênios, que eram seus discípulos, os apóstolos foram facilmente, tiveram acesso a livros de genealogias, a páginas da Bíblia antiga, e puderam, através dessas páginas, feita pelos assideus, feita pelos esseus e feita por outros sábios que não se comprometeram com Esdras, puderam recompor essa genealogia, só que obedecendo à lei do levirato, a mulher não tinha importância, embora para Mateus tenha. Jesus vai dizer: não há mais homem nem mulher, ou é Paulo, mas todos são um em Jesus. Então, essas duas genealogias são importantes, principalmente a de Mateus, porque mostra o caráter universalista. E a de Lucas mostra claramente que a outra genealogia, a partir de Zorobabel, então tudo muda. Até Zorobabel vai mais ou menos, depois muda. E de Davi há uma bifurcação. Natã, que seria o rei legítimo, presuntivo, e Salomão, que é o rei legal, que é entronizado por Davi. Então, aqui nós temos a importância dessas duas genealogias. Uma é de Maria, pela lei do levirato eles colocam José, mas José não era filho de Eli, que é o mesmo nome de Joaquim, esposo de Ana, da qual nasceu Maria. Então, o casal, que foi casado por ordem dos sacerdotes essênios, José e Maria, eram descendentes ambos de Davi. Portanto, Jesus Cristo era rei de fato. Aquilo que Pilatos pregou na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, ou que está em outro evangelista, este é o rei dos judeus, era um fato. Por isso, quando Caifás pediu a Pilatos que mudasse, não diz que ele era rei dos judeus, mas ele que se disse rei dos judeus. Pilatos disse: o que escrevi está escrito. Está escrito onde? Nas genealogias. Pilatos também tinha acesso a isso, porque os romanos também davam muito valor às genealogias. Então, começamos assim, mostrando a vocês que temos de começar do começo das genealogias, e através disso nós percebemos que é importante. Mateus já tem uma visão universalista, Lucas ainda não. Mateus coloca mulheres, e entre essas mulheres, não somente são mulheres, mas Ruth, que casa com Obed, acho que é filho ou esposo dela. Então, ela era Ruth, que com Obed de Jessé vai gerar Boaz. E Boaz, com Raabe, a prostituta, vai gerar Salmão. Então aqui, veja, não somente mulheres, mas mulheres de má fama.
e Tamar, que dá uma calçarriada em Judá, porque não recebe outro filho dele, um cunhado, como marido para gerar um filho, e ela se finge de prostituta, e aí se entrega a ele, e ele termina sendo pai de Judá. Judá gera Fares e Zara com Tamar. Fares é pai de Esrom, Esrom de Arão. Então, nós temos aqui Tamar sendo pai de um filho de Judá, que não era esposo dela. É uma história bonita, mas Judá não cumpriu a lei, dando a ela um esposo no lugar do seu filho, que era esposo dela, e ela pega, engana o genro e termina tendo filho dele. E então aí vai, a partir daqui vai continuar a genealogia, né? A partir de Judá, que é importantíssimo, até Davi. Em Davi tem Salomão de um lado e Natã de outro, aí se bifurcam as duas genealogias. E aí, mas aí Ezra não fez muita bagunça. Ele vai fazer a partir de Jeconias, que é depois do cativeiro, que foi pai de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiúde. Esse Abiúde não consta na genealogia de, como eu disse a vocês, feita por Esdras, o livro das crônicas. E aqui, Zorobabel é filho de Salatiel, que é pai de Rezá, que é pai de Joanã, também não consta. Aí Esdras fez uma confusão, que era para diluir a importância da realeza davídica, para que ela não pudesse ser reconstituída. Mas, como nós lhe dissemos, os discípulos que escreveram o Evangelho, né, eles se juntaram aos discípulos de João Batista, ou contrário, os discípulos de João Batista se juntaram a eles. Então, João Batista era considerado o Messias de Arão, mas ele disse que não era, e ele teve um número grande de discípulos. Esses discípulos de João Batista se dividiram em três classes, né? Uma classe foi para o Oriente, Turquia, e fundou os Mandeus, que até hoje consideram João Batista o Messias. Depois outro grupo fundou os Anabatistas, que depois de 600 anos cederam e terminaram aceitando Jesus como Messias, mas passaram 600 anos adorando Jesus, João Batista como Messias, viu? Você que é batista, estuda história e você vai ver que não tem história dos batistas. Ela acaba no ano 600 depois de Cristo, porque queimaram esses livros para não mostrar que os batistas eram os anabatistas, chamados rebatizantes. Finalmente o terceiro grupo se juntou a Jesus e aceitou Jesus como Messias da casa de Davi, que era ao mesmo tempo rei, sacerdote e profeta. Então, fácil foi para os evangelistas, através dos esseus, dos racideus e dos sábios que eram estudiosos da Bíblia, recompor a genealogia depois de Zorobabel, que é o personagem depois do exílio babilônico, que aparece na Bíblia. Esdras não pôde negar, mas depois de Zorobabel ele faz uma confusão para que não se saiba quais foram os descendentes de Davi depois de Zorobabel. Então, mas aqui os apóstolos reconstituíram, através dos escritos dos homens piedosos, que copiaram. Não havia somente uma Torá, viu? Havia várias Torás. A de Esdras, que foi desprezada logo até pelos próprios judeus, né? Só foi terminada no ano 200 depois de Cristo. Havia partes da Torá copiada, que os assideus e os esseus mantiveram, e havia partes da Torá copiadas em grego, que se perdeu antes da versão dos 70, em grego. Já havia outra versão que se perdeu. Então, os 70 não foram os primeiros a traduzirem a Bíblia do hebraico para o grego. Havia uma versão feita por um prosélito do judaísmo. Não foi nem Áquila nem Onkelos, que traduziram para o aramaico, o Targum. Então, foi uma versão grega, anterior à dos 70. Então, os apóstolos de Jesus, através dos esseus, dos assideus e dos homens de fé que estavam em Jerusalém fazendo uma parede contra
o partido de Esdras, copiavam da versão da Bíblia Sagrada, partes dela, e os esseus e os assideus também, e assim, acho que já ficou bem claro, os apóstolos, os evangelistas puderam reconstituir, a partir de Zorobabel, que é onde há confusão, a genealogia de José, que vem aqui pai de, filho de Jacó, né? E de Maria, que é filha de Joaquim, aqui com dois nomes, Eli, coisa comum. Então, os macabeus são asmoneus. Asmoneus ou macabeus? Flávio Joséfo despreza o nome asmoneus e os chama de macabeus. E fica. O livro que tem na Bíblia é o livro dos macabeus, a guerra dos macabeus. Jonatas Macabeu é quem vai usurpar o sumo sacerdócio ingenuamente, inocentemente, criando uma revolução na classe sacerdotal. Era muito comum essa mudança de nomes, né? Então, no próprio Jesus faz isso com Pedro, que ele chama de Kefas, né? E aqui fica claro que Jesus era descendente de Davi, tanto por José quanto por Maria. Isso é que nós queríamos provar. Então, essas duas genealogias são muito importantes e as testemunhas de Jeová nos dão no seu site, com muita clareza, com o título Por que as genealogias de Jesus são diferentes em Mateus e em Lucas, e eles explicam detalhadamente, minuciosamente, maravilhosamente. Obrigado aos meus irmãos, testemunhas de Jeová, apesar de não fazerem parte da minha linha de crença, que sou católico apostólico romano, mas não sou muito ortodoxo, então nós vamos passar para vocês esse conhecimento, começando com a genealogia de Jesus. Jesus era, portanto, príncipe da casa real, herdeiro do trono de Davi, do descendente de Davi legítimo, Natã, mais velho do que Salomão, portanto, herdeiro presuntivo do trono, e Salomão, que era mais novo, mas Davi fazia tudo que a mulher de Urias, como eles falam aqui, queria. E, portanto, nós vamos seguir esta linha da sinopse evangélica. Viu como foi fácil? Aqui as duas genealogias estão lado a lado. Se eu fosse procurar no Evangelho comum, elas duas estariam em dois livros muito distantes. Então é muito cômodo e é usado como estudos nos seminários. Eu ganhei esse aqui de Dom Zilon no Mosteiro de São Bento para estudar, porque assim você pode comparar Mateus, Marcos, Lucas e João quando eles coincidem. Quando o fato não é narrado por um dos três, não tem nada no lugar daquele, mas é nessa ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. No caso ali, só tem Mateus e Lucas, porque a genealogia de Jesus só é feita por Mateus e Lucas, nem Marcos nem João. Portanto, só tem eles dois. Assim que funciona e assim que nós vamos seguir. E vamos nos basear em toda aquela literatura que vocês viram, além daquilo que eu recebi nos nossos cursos de teologia. Então, muito obrigado, deem o seu like por esse vídeo. Já estamos então em José e Maria, que são os pais de Jesus de Nazaré. Supostamente filho de José, mas era filho adotivo. A partir da próxima, nós continuaremos com os esponsais de José e Maria. Como foi que Jesus nasceu, como é que ele foi gerado, porque José foi pai de Jesus. Isso fica para o próximo. Muito obrigado. Inscrevam-se no canal, dêem uma força para a gente aí, façam comentários se quiserem. E vocês terão aqui a história de Jesus de Nazaré. Nós não apresentamos para vocês um livro muitíssimo importante. Esse livro eu vou apresentar a vocês na próxima, né? Que é Vittorio Messori. Passamos rapidamente por ele. Hipótese sobre Jesus. Ele faz denúncias graves aqui sobre o que foi que os escribas fizeram, depois com o nome de sionistas, para criarem falsas ideias sobre Jesus, que ele chama de hipóteses. E ele dá
o motivo deles para fazer isto, e ele diz que quase foi enganado embarcando nessa, porque a BBC de Londres dá um prêmio vultuoso, mas ele, graças a Deus, descobriu essa farsa. Então eles pagam caro a cada um que tem condições de fazer uma história sobre Jesus, como pagaram a Dan Brown, ganhou bilhões para fazer o Código da Vinci, dizendo que Jesus era esposo de Maria Madalena e com ela teve um filho ou uma filha, que seria o herdeiro de Jesus, portanto seria o Papa e o legítimo rei de Jerusalém. Pura fantasia. Ele ali vai nos descortinar tudo isso, e nós temos a Sagrada Tradição no rodapé das nossas preciosidades, né? Além disso, temos livros que oficialmente, isso aqui é técnica, isso aqui não são tradições. Aqui Mircea Eliade fundou a cadeira de Antropologia e Mitologia e Religiões Comparadas, em Antropologia, e é seguido nisso pelo professor Júlio Surri, e é seguido nisso pelos espanhóis Robert Graves e Rafael Patai. Livros técnicos que criticam a Bíblia ou avalizam ela de maneira técnica, computadorizada. Então, além da nossa biblioteca particular do Novo Testamento. Aqui nós temos o livro do professor Júlio Surri, a quem eu devo muito, A Religião de Israel. Já disse que terei uma cópia, mas termino usando isso. E aqui nós temos as versões originais do Novo Testamento. Originais do Novo Testamento. Eu tenho a Torá em hebraico e inglês. E então aqui é só do Novo Testamento. E nós vamos tirar as dúvidas de vocês sem nenhuma dificuldade. Salmo 2 e Salmo 110. E os exegetas dizem que há uma dificuldade enorme saber o que é que esses dois salmos fazem aqui. É simples. Salmo 2 é a entronização de um rei, como na ordem de Melquisedeque. Um rei é feito sacerdote, Davi, e provavelmente os filhos dele. Salmo 2, é claro, ali diz: eu ungi meu rei. Só quem era rei em Jerusalém era Davi. E no Salmo 110 diz: tu és príncipe desde o dia em que nasceste, porque Melquisedeque também era rei de Salém. Mas Adonisadeque, filho de Melquisedeque, era príncipe, não era rei. Ora, a distinção é clara, só não vê quem não quer. Mas quem quiser ser cego, seja cego. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Até a continuidade desse nosso vídeo. Obrigado a todos.